partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 28 de novembro, o ano é 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a medida da Federação Norte-Americana de Futebol de proibir cabeceios em categorias de base. Vamos saber o que levou a adotarem essa postura e quais são os possíveis reflexos futuros. Você vai saber também o histórico de outros esportes quanto ao assunto. Conversamos com o colunista da MLS Brasil, Paulo Canova, e com os especialistas em medicina esportiva, Rodrigo Salles e Pablo Oliveira. Portanto, fique ligado. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. E hoje, nosso time de comentaristas constituído por duas peças, né? Zeca Marques e também o Carlo Napolitano. Temos a ausência do Tuca hoje. Vai mandar um abraço pro Tuca, Carlão? Vou mandar um abraço pro Tuca e pra esposa dele. Né? Ah, é? Um abraço pra Solange. E só, não encontrei mais ninguém. São abraços. E desejar pronta recuperação a Solange, que submeteu uma cirurgia nessa semana. Sem dúvida. Um abraço ao casal. São os votos dos nossos companheiros, de toda a equipe, né, do Observatório do Esporte. Zeca Marques, um abraço para você, Zeca. Vamos começar com os seus tópicos. Bom, eu fui desafiado pelas redes sociais, pessoalmente, a falar bem do Corinthians hoje, em função do título conquistado na última semana. Essa provocação veio também de Fábio Fleury? Também, especialmente de Fábio Fleury. De Fábio Fleury, do Juarez Xavier, que foi o ex-chefe do Departamento de Comunicação Social, e da Flávia Zumiani, que é a secretária do mesmo departamento. Todos dizendo, Zeca Marques, e agora, você vai falar bem do Corinthians? Mas eu sempre falei bem do Corinthians nesse programa. Isso é que as pessoas não percebem. E eu sempre quis mostrar os prós e contras das questões que envolvem o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional, no futebol mundial. Então eu queria dizer o seguinte, o Corinthians fez 6-1 no São Paulo no último domingo, mas ele ficou longe do feito que a Portuguesa já obteve em 98, quando a Portuguesa venceu por 7-2 o São Paulo. Então vejam que a diferença de gols é a mesma, mas nós temos mais um gol pró. Então no critério de desempate nós saímos na frente do São Paulo. 7-2, Campeonato Brasileiro em 98, no Pacaembu. E se o saldo de gols for a dar na mesma, né? Na 5. E vejam, o Vasco em 2001 também fez 7-1 no São Paulo em São Januário. Então o São Paulo está se tornando, meu caro Guilherme Dias, um saco de pancada. Um dos clubes grandes que mais tem se notabilizado nas últimas 2 décadas por receber goleadas em confrontos com grandes equipes. Podemos até questionar se a Portuguesa é uma grande equipe, talvez não seja mais. Tradicional, né? Aliás, esse 7-1 que você se referiu aí, Zé, que eu me lembro, foi 2001, né? 2001 em São Januário. O Kaká ainda tentou um gol do meio de campo no domingo finalzinho. à tarde. E o interessante é que nesses 3 jogos, o 7-1 em São Januário, o 7-2 com a Portuguesa no Pacaembu e o 6-1 no Itaquerão contra o Corinthians, o Rogério Ceni não estava presente. No jogo contra o Vasco ele começa, mas ele é substituído. Né? Ele, agora me falha a memória, eu acho que ele é expulso. Ele é expulso. E entra o Alencar. Entra o Alencar e o São Paulo joga com 10 e aí as coisas desandam. Mas eu queria dizer... Mas ele não escapou daquela em 2011, o 5-0 do Corinthians, né? Aí o Rogério 5-0 já não nem conta. É que contra o Corinthians, né? Aí pesa um pouco mais. Mas eu queria dizer é que há cerca de um mês eu disse aqui nesse mesmo microfone que o Corinthians deveria tornar-se o campeão brasileiro de 2015 e se o fizesse seria uma justiça dentro do campeonato, uma justiça dentro do futebol brasileiro, a despeito das questões que envolveram polêmicas de arbitragem, a despeito de o Corinthians ser o clube que mais recebe dinheiros da emissora que transmite o campeonato junto do Flamengo. Agora, como não poder deixar de ser, tem que provocar justamente os corintianos que me citaram. Eu falei para o Juarez que o Corinthians não foi ex-campeão brasileiro, ele é penta e meio, porque eu coloco sob suspeita o título de 2005. O título deveria ser do Inter de Porto Alegre. Então eu coloco aí meio título para o Corinthians em 2005. Então ele é penta e meio.
E aquilo que os corintianos dizem, que eles são bicampeões mundiais, eu também diria que é campeão e meio, porque o título de 2000, para mim, é um título sob suspeita, porque como é que alguém é campeão mundial se não foi campeão continental no ano anterior? Mas isso existe ainda nos campeonatos? Não, mas agora, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians foi convidado para aquele torneio 2000, torneio embrionário do que viria a ser o Mundial de Clubes da FIFA, porque era o clube que representava o país sede e o último campeão nacional. Brasileiro. Ele foi campeão 98 e 99. Isso. Só que, por que não convidaram o Palmeiras, que era o campeão continental de 99? O Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99. Chamaram o Vasco, campeão em 98. Ora, havia uma sede no Rio, uma em São Paulo. Sim. A FIFA quis contemplar 2 clubes das 2 maiores cidades do Brasil. Eu acho que a grande injustiça não é o Corinthians. Tô fazendo uma brincadeira, obviamente. Não é a gente questionar se o Corinthians é legítimo campeão em 2000. Temos que questionar por que o Palmeiras não foi convidado para o Mundial de Clubes 2000, sendo que ele era o campeão continental em 99. Não faz o menor sentido. Não tem Mas parabéns ao mesmo. Corinthians. O Corinthians mereceu com justiça esse título. Tem demonstrado um futebol exemplar. E faço votos de que os corintianos continuem perturbando o meu juízo. Não tem como contestar, né, Zeca? Quer dizer, um time que chega a 2 rodadas do final do campeonato com 80 pontos... e uma diferença de 30 pontos para o 10º colocado, que por um acaso é o meu Palmeiras, e uma diferença de 49 da última colocação, eu acho que nenhum campeonato aí de pontos corridos teve uma diferença tão grande, né? E o que me chama a atenção no Campeonato Brasileiro, tendo em vista essa disparidade do último colocado para o primeiro, que é o Corinthians, esses 49 pontos, talvez seja nota de corte para a queda, para o descenso. Geralmente chegava ali a 46, 45. Esse ano, pelo jeito, pelo andar da carruagem, essa nota de corte vai ficar bem abaixo. 41, 42. Então houve uma desproporção nas pontas da tabela muito grande, né? E talvez seja um exemplo dos pontos corridos que tenha acontecido isso. E fatalmente 2 clubes catarinenses devem cair. Um já caiu, que é o Joinville. Sim. É provável que o Avaí caia e talvez o Figueirense possa cair. Zeca, o que vai fazer com que o ano que vem nós tenhamos uma maior paridade no campeonato, porque teremos 2 pernambucanos, o Santa Cruz subiu e o Sport permanece, e provavelmente tenhamos apenas 2 catarinenses. Diga, Não, posso falar, já aproveitando, eu ia falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que deixar aqui os parabéns para o Santa Cruz, né, e para a torcida do Santa Cruz pela festa que fez. Festa emocionante. E assim, pela trajetória do Santa Cruz, que foi no fundo do poço, bateu, não conseguiu subir D, né? E agora subiu, né? Que ele ficou na Série D e foram 10 longos anos para chegar, para voltar de novo a Série A, e ficando na Série B, na Série D, Série C. Há muitos que têm mostrado que o Santa Cruz é um exemplo para o Fluminense, que subiu do elevador da Série C para a Série A, quando não era a Série A, na Copa Avelange em 2000, não pagou pedágio de disputar a Série B, e no ano retrasado, todo mundo lembra, ou no ano passado, 2014, arranjou um bode expiatório que foi a Portuguesa, que desceu com méritos, vendeu a vaga, e é interessante ver que o Ministério Público cessou as investigações em torno desse caso. E para não deixar uma crítica para os corintianos e para o Juarez, vamos falar que o verdadeiro fiel, então, é o torcedor do Santa Cruz. Não é o corintiano. Agora, mas eu queria chegar, não era nem nisso, Zeca, era o seguinte, eu gostei de ver um campeonato brasileiro com o Santa Cruz de volta, com o Paysandu de volta, com o Sampaio Corrêa, com o Bahia, com o Ceará. Com o Remo, né? Agora, esses times de Santa Catarina, não sei, eu não vejo tanta graça. Eu acho que podia cair todo mundo, né? Avaí. Com exceção a Chapecoense está fazendo um bom trabalho já há alguns anos. Então, é um time que nunca caiu, né? Não tem um assim, time que não caiu. Apelo, né? Esses dias o meu filho Pedro fez uma pegadinha. Pai, quais foram os únicos times que não caíram para a segunda divisão? Eu falei do São Paulo, Flamengo, o Flamengo, Santos também, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre e o Chapecó. O Chapecoense que nunca caiu. E não caiu ainda. Então agora eu sugiro que a redação aqui do Observatório do Esporte fique preparada para as cartas, missivas, e-mails, telefonemas dos catarinenses que vão reclamar. Esse juiz é seu, cara. Eu não endosso esse juiz. Será que a nossa audiência chega até lá? Eu não endosso esse juiz. Não duvide. Não sei, mas talvez tenha até a ver com a minha memória emotiva de campeonatos brasileiros na década de 80, 70. Eu lembro desses times, né? Acho que são, assim, de torcida também, acho que de talvez representação. até o Criciúma, que jogou a Série B esse ano, tenha um pouco mais de apelo do que quem está na Série A. Bom, só para terminar o capítulo Corinthians, eu quero dizer que o que me incomoda é parte da imprensa esportiva que já começa a fazer comparações com Barcelona, com o Bayern de Munique, que o Corinthians está no nível de uma Liga dos Campeões. E eu só queria relembrar que na última quarta-feira de manhã, no Redação Sport TV,
programa da Sport TV comandado pelo André Rizek, ele comentava o outro placar de 6-1 na Liga dos Campeões, entre Barcelona 6, Roma 1, na última terça-feira. Ele estava indignado, ele dizia, o Barcelona fez 6-1 contra a Roma, Roma que parecia o 15 de Jaú. E o nosso Thiago Pavini mostrou toda a sua indignação por compararem a Roma com o 15 de Jaú numa goleada de 6-1. Thiago, que para quem não sabe, além de ser nosso companheiro aqui no Observatório, é assessor de imprensa do 15 de Jaú. E no último domingo recheou as redes sociais também com mensagens pró-Corinthians, porque ele também é corintiano. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa pode ter dois clubes no mesmo estado. É que um tá muito longe do outro. Mas essa é outra questão. Bom, para terminar, meus caros, no último sábado houve o jogo Sporting de Lisboa, Sporting Clube de Portugal e Benfica, no estádio Sporting, jogo eliminatório pela Taça de Portugal. Eu acompanhava com muita atenção a transmissão feita pela Sport TV. E a determinado momento, o jogo terminou 1-1 no tempo regulamentar. O Benfica faz um gol logo no início, o Sporting empata no final do meio tempo. Quando o jogo já se dirigia para o término dos 90 minutos, a dupla de comentarista e locutor, o comentarista Raul Quadros e o locutor Baquim Júnior, começaram a dizer que a decisão agora iria para os pênaltis. E durante o término do jogo, assim que o jogo termina, houve ali uns 5 minutos, né, para os jogadores se restabelecerem, e eles, por mais de uma dezena de vezes, disseram que agora haveria disputa por pênaltis para declarar quem seria o clube que avançaria para a fase seguinte. Só que eu não consigo imaginar como é que uma empresa como a Sport TV consegue destacar dois profissionais que não se preparam para fazer uma transmissão dessa partida. Porque o regulamento da competição prevê que em caso de empate nos 90 minutos, haverá uma prorrogação. Como dizem em Portugal, um prolongamento. E eu dava risada de desprezo, de raiva, de indignação, porque eles repetiram por mais de 10 vezes que o jogo iria para os pênaltis. E eu só estava pensando, o que eles vão dizer quando eles perceberem que os dois times se alinharam para dar início à prorrogação? E o que eles disseram, Zeca Marques? Houve 10 segundos de silêncio até que eles percebessem o que estava acontecendo. E eu não consigo imaginar também como é que a redação, a produção de uma transmissão como essa... Ninguém se atentou. Ninguém se atentou. E o que é mais inimaginável é que esse jogo aconteceu no sábado e na sexta-feira à noite, e no próprio sábado de manhã e à tarde, no horário brasileiro, já tinha havido jogos que foram para a prorrogação. Então, uma simples passada num site de notícias esportivas de Portugal, e nós temos 3 jornais esportivos com sites com notícias online, o Jogo, o Record e a Bola. Era só uma passada rápida antes do jogo começar. Talvez a dificuldade fosse a língua. Provavelmente, meu caro Carlos Napolitano. E o Raul Quadros, que eu já mencionei aqui há cerca de 2 anos, também por uma outra incorreção que ele cometeu numa transmissão de jogo do Campeonato Português, é um jornalista histórico da imprensa brasileira. Cobriu várias competições e eventos importantes ao longo da sua carreira. Então, mais uma vez, aqui um repúdio, porque eu acho que se 2 profissionais se preparam para transmitir uma partida como esta, ao vivo, o mínimo que a gente espera é que eles saibam qual que é o regulamento da competição. Né? Mas será que não tem a ver com o próprio desinteresse com aquela transmissão? Sei lá, talvez se eles não quisessem... O cara é escalado, não está muito afim. Mas o Raul Quadros tem comentado o Campeonato Português ao longo da temporada toda. Né? E se eles estão desinteressados em fazer aquela transmissão, então peguem o seu chapéu, peçam para sair, não quero fazer esse jogo, quero fazer outro. Vai transmitir Série B. Porque sempre tem por mais que a gente pense que não, né, mas sempre tem muita gente interessada no produto que está sendo transmitido. Às vezes o Campeonato Português não interessa muito para uma pessoa, mas para o Zeca, por exemplo, vale muito. Bastante. Agora, eu não consigo imaginar, por exemplo, os profissionais da ESPN e da ESPN Brasil cometerem uma incorreção absurda como esta. É inimaginável a gente poder supor que na ESPN aconteceria isso. Eu não consigo imaginar. Então a Sport TV tem que ter um pouco mais de cuidado, fornecer material e os próprios profissionais se prepararem melhor para transmitir um jogo desse ao vivo. Com certeza, eu já comentei aqui, aí tem a ver com o meu time, assistindo um jogo da Fox, transmitido pela Fox, que o narrador não sabia o nome do jogador do Palmeiras. Então eu imagino se eu fiquei revoltado com isso, você como português
não sabendo a regra do campeonato, você também... Mas a minha maior raiva foi que o Sport marcou um gol no final do segundo tempo da prorrogação, não houve cobrança de pênaltis. Aos 14... Deveria exigir, Zeca. Agora eu quero ver a cobrança de pênalti. Aos 14 do segundo tempo da prorrogação, o Benfica sofre um pênalti e o Luizão, zagueiro brasileiro, atingido por um zagueiro do Benfica, do Sporting, e o Luizão teve uma fratura múltipla no braço, teve que sair de campo, não voltou, e já foi encaminhado diretamente para uma clínica, foi submetido uma cirurgia no domingo e vai ficar 2 meses sem jogar agora. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então aos tópicos agora de Carlo Napolitano. Na verdade, eu vou retomar 2 assuntos que o Zeca já colocou aí. Então vamos reforçar. As goleadas. Eu vou chamar um advogado por plágio. Não, eram os assuntos que eu tinha selecionado. Um deles era do Santa Cruz, e já fiz o comentário. E o outro é em relação às 2 goleadas de 6-1 da semana, né? E sobre goleadas, Carlão, até pegando o gancho, é importante lembrar, essa semana, evidentemente, muito se falou da torcida do São Paulo, a reação depois do time ser humilhado, mas outros grandes, o seu Palmeiras, por exemplo, né, já foi goleado, acho que ano passado, ano retrasado, pelo Mirassol, levou de 6, né? 6-2, levou 7 do Vitória, da Bahia, numa Copa do Brasil. Frangaço do Marcos. Então. Asa de Arapiraca. Asa de Arapiraca não chegou a ser goleado, né? Mas 1-0 pro Asa já é uma... E o Corinthians também levou, acho que em 2003, se não me falha a memória agora, 6-1 do Juventude. Depois perdeu de São Paulo em 2005 por 5-1. O Twitter do Juventude fez uma piada com o resultado de domingo. Disso. É verdade. Que sabe muito bem, né? O gosto que tinha enfiar 6 em uma equipe. Então, o Santos levou de 7 do Corinthians, né? Também em 2005, quando o Corinthians tinha Tevez e Nilmar no ataque. Ou seja, ninguém escapa disso, né, Carlão? Sei que você vai falar aí dessas goleadas. O Brasil tomou de 7-1 na última Copa. Isso daí é o que mais dói lembrar às vezes. Não, mas o que chamou mais atenção foi a consequência, as repercussões da goleada. E uma entrevista do zagueiro de São Paulo, do Rodrigo Caio, dizendo que alguns jogadores não estão se dedicando, né, que não estão correndo. Ali é jogar as roupas para lavar em público, que é uma coisa absurda, né? E talvez ele devesse ser cobrado. Quem são essas pessoas, né? Mas se fosse algum, seria bom, Carlão. São todos. Eu diria que são todos ou muitos. Então, mas a impressão que me deu foi essa mesmo, ou seja, de uma falta de atenção, falta de vontade, de um time que não é de todo mal, não é? Um time que está em 4º lugar no campeonato e que só depende dele para ir para a Libertadores. Né? E fazer até ir, né? Porque... E fazer uma campanha como o São Paulo fez ao longo da temporada, com altos e baixos, né, e se mantendo ali mais próximo do alto do que do baixo, é uma coisa que é para se pensar. O que surpreende, Carlos, não é o 6-1, é que, apesar de tudo isso que aconteceu com o São Paulo neste ano, ele está em 4º lugar no campeonato. Sim, com muita chance de conseguir a vaga para a Libertadores. Com troca de técnicos, né? 4 trocas de técnicos. São Paulo goleia o Atlético Mineiro, que é vice-líder, faz 4-2, né? 3 dias antes do duelo contra o Corinthians, depois leva 6 do time reserva do Corinthians. É no mínimo estranho, mas é para ilustrar também os bastidores do São Paulo. Você quer dizer que o Allan Kardec é corintiano? Porque ele perde o pênalti contra o Corinthians e marca 2 gols contra o Atlético Mineiro, dando título ao Corinthians. Se fosse, ele não tinha feito aquele gol que fez em 2007, né, quando rebaixou o Corinthians praticamente, e o Corinthians foi rebaixado ali, naquela derrota para o Vasco no Pacaembu por 1-0, né? O gol foi do Allan Kardec. Mas dá para dizer, pelo menos esse ano, esse finalzinho de ano, o Kardec foi meio corintiano, sim. Pois não, Carlão, continuando. Eu acho que toda essa repercussão também tem a ver com o anterior ao jogo, né? Com antes do jogo, né? Logo no final do jogo contra o Atlético, a própria imprensa esportiva perguntava para os jogadores na saída do campo se eles teriam ou não ajudado o Corinthians a ser campeão e se eles iriam entregar a faixa no domingo. Então acho que até a imprensa esportiva criou um fato ali até desnecessário. Talvez a expressão mais lúcida dos São Paulinos foi a do Kardec. Né? Porque o Luiz Fabiano, ao ser questionado na saída do jogo, ele nem respondeu, saiu nervosinho. Se tiver que entregar a faixa, vamos lá. O jogo é jogo, aquela resposta de boleiro de sempre. Mas o Kardec não, ele foi bem lúcido e falou, não, é um jogo como qualquer outro. Se tiver que entregar a faixa, vamos lá. Então talvez ali...
naquela crise que nós conversamos aqui, Zeca, de abstinência de campeonatos ou de jogos com mais constância, a mídia esportiva precisa criar fato. Como criou um fato do jogo Palmeiras e Santos. Nós estamos gravando o programa na quarta-feira, o jogo ainda não aconteceu, mas o Globo Esporte da quarta-feira criou-se um fato, ou seja, uma eventual briga entre o Fernando Praz e o Ricardo Oliveira, que é o centroavante do Santos, o goleiro do Palmeiras e o centroavante do Santos, que eles teriam se desentendido na final do Campeonato Paulista, né, e esse assunto foi retomado agora, quer dizer, faz quanto tempo que o Campeonato Paulista acabou? Né? Já no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, eles reforçaram isso, né, dessa polêmica entre o Praz e o Ricardo Oliveira. Não sei. Talvez é criar notícia, porque não tem o que ser comentado. O campeonato já acabou. Querendo colocar um pouquinho mais de rivalidade no jogo. Já tem muita rivalidade, vale um título de Copa do Brasil. Mas é a mesma coisa, o Corinthians comemorou este título 2 vezes, né? Quarta-feira contra o Vasco, quarta-feira semana passada contra o Vasco, e é um título meio sem graça, porque ele advém de um empate fora de casa, e acho que pela sorte e felicidade dos corintianos, houve o 6-1 no domingo, porque ali é que quando comemoraram o título de vez. É o jogo da entrega da taça. Porque aquela quarta-feira pareceu assim meio sem graça a coisa. Um anticlímax, né? O time é campeão com empate fora de casa e beneficiado porque o outro venceu o adversário direto em São Paulo, né? Mas enfim. Não, eu acho que é outra goleada, ou as outras 2 goleadas que a gente merece um comentário, e o Zeca até falou aqui do comentário do Rizek e comparando Roma ao 15 de Jaú, é a própria vitória do Barcelona, né, numa Liga dos Campeões, por 6-1, fora o baile, como se diz, né? E além disso, no jogo do final de semana pelo Campeonato Espanhol, a goleada do próprio Barcelona contra o Real Madrid. Em Madrid, no Santiago Bernabéu. Aí talvez um outro time também que não tenha entrado em campo, que não tenha tido tanta vontade, né? Mas ali eu acho que é nítida a insatisfação dos atletas com o treinador Rafa Benítez. Então, eu li na Folha de São Paulo no próprio sábado que em caso de derrota para o Barcelona, o Rafa Benítez seria demitido e o Zidane entraria no lugar. Então me parece ali que os jogadores do Real queriam que o Zidane assumisse naquele jogo mesmo. Eu não acho que isso vai resolver o problema, mas que eu não quero o Rafa Benítez na Portuguesa, eu não quero, porque eu acho que é um treinador completamente incompetente. Treinou recentemente a minha Inter de Milão e também foi muito mal, né? Rafa Benítez, ele tem sérias dificuldades, por onde passa não tem tido sucesso, a verdade é essa. Mas o Barcelona também enfrentar num espaço aí de 5 dias Real Madrid, que é o principal adversário na Espanha, e Roma, que está aí entre os 3, 4 melhores times da Itália. E se a gente fosse colocar um placar agregado 10-1, 10-1. Né? É muita coisa, né? Realmente. Você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. O Tuca não veio, mas vamos falar de vôlei rapidinho, porque o que acontece é que o vôlei de Bauru vem surpreendendo na Superliga, né? Vou até erguer essa bola agora, porque as meninas de Bauru, com um rendimento impressionante, a gente já disse na semana passada, depois da vitória para cima do Rio de Janeiro do Bernardinho, né, por 3-1. E o que aconteceu é que no último sábado, a equipe derrotou o Valinhos por 3-0. E nesta semana, na última terça-feira, outra vitória por 3-0, dessa feita contra o São Bernardo. Então, o time bauruense, as meninas de Bauru, como principal sensação aí nesse início de Superliga, 4ª colocada aí com 3 vitórias em 4 jogos, um aproveitamento muito bom. E só complementando ainda a respeito desse assunto vôlei, né? Até o nosso querido diretor, o Fábio Fleury, esteve lá no jogo contra Valinhos, né, Fleury? Ele está animado com o time de vôlei. Está animado, tá gostando mesmo do vôlei, né? E um assunto que chama até atenção, né? Nos jogos de basquete, tudo bem, não tem ido muita gente, porque primeira fase do Campeonato Brasileiro e Bauru vem conquistando títulos, né? Mas no vôlei também tá dando tanta gente assim, né? Pode melhorar um pouquinho a presença do público, então vamos reforçar o convite aí. Eu tenho certeza que o Tuca também reforçaria a essa altura pro pessoal acompanhar aí as meninas de Bauru, que realmente vem desempenhando um grande papel nesse início de Superliga. A gente torce para que continue desta forma, né? A gente sabe que não é time para ser campeão, mas pelo menos que consiga manter esse bom retrospecto aí recente e fazer uma campanha digna dentro do Campeonato
brasileiro. Vamos agora então para a matéria da semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Federação de Futebol dos Estados Unidos tomou uma medida inédita com as categorias de base. A partir de janeiro de 2016, nas academias ligadas à federação, as categorias sub-10 estão proibidas de treinar cabeceios e utilizá-los em jogos oficiais. Entre 10 e 13 anos, o cabeceio continua proibido em partidas, mas é usado com moderação nas sessões de treino. Foram 15 meses de pressão de pais e mães do estado da Califórnia em cima da federação. O motivo era o grande número de lesões que o futebol causa na cabeça, principalmente em relação a outros esportes populares, como o beisebol e o basquete. Mas por que os Estados Unidos começaram com essa medida? Para responder essa pergunta, entrevistamos Paulo Canova, que escreve para o portal MLS Brasil. Nos Estados Unidos, o futebol está crescendo de 20 anos para cá. Então, muitas coisas que acontecem hoje acabam ainda sendo novidade. Os esportes mais tradicionais nos Estados Unidos, eles não têm tanto contato, com exceção do futebol americano. Então o basquete, o beisebol, é muito raro você ver uma lesão desse tipo, uma lesão de uma contusão cerebral. Falando do futebol americano, como existem todos aqueles equipamentos de proteção, aquela armadura que os jogadores utilizam, então essas lesões acabam sendo diminuídas. No futebol existe muito contato cabeça a cabeça numa disputa de bola aérea, a própria cabeçada numa bola que depende da velocidade da bola, ela causa sim microlesões, né? Alguns médicos alertam para isso. Então, existe uma preocupação de pais que começam a ver agora, que não viam antes, as crianças jogando futebol. Então, acho que nasce dos Estados Unidos por existir essa preocupação com algo novo, mas não que isso seja uma exclusividade, digamos assim, dos Estados Unidos. Isso se inicia no país, acho que mais pelo fator novidade mesmo. Mas de acordo com Paulo, a Major League Soccer, a MLS, liga mais conhecida do país, não sofrerá consequências dessa medida. Nós não encontramos nenhum texto oficial da MLS se pronunciando sobre o caso. Até porque nem todas as franquias da MLS têm todas as categorias de base ainda, de todas as idades. Algumas têm e as que têm todas as categorias começam a partir do sub-11. Então, mesmo que a MLS se submeta a essa nova medida, ela já inicia o treinamento das crianças a partir da idade onde se pode treinar o cabeceio. Então, por isso que eu falei inicialmente que eu acho que para a MLS é uma coisa que não se aplica e a Liga não está preocupada com isso. Não vai influenciar de nenhuma forma o crescimento do esporte, o crescimento da Liga, a abertura de novas franquias, a abertura também de novas academias, de categorias de base dos clubes, porque a idade da onde eles iniciam seus trabalhos, seus treinamentos infantis, é a idade onde justamente já se permite o treinamento do cabeceio. Então, para a Liga mesmo, nesse momento, a não ser que essa medida tome proporções maiores, não está de maneira nenhuma influenciando o trabalho da Major League Soccer. O principal problema que o cabeceio pode causar às crianças é a concussão. A concussão se dá a partir de microlesões no crânio e no cérebro, causadas por pancadas ou ricocheteios. Ela é feita a partir do diagnóstico de exclusão, ou seja, quando conclui que não é nenhum outro trauma. Ela pode trazer inúmeros problemas a longo prazo. Para saber mais sobre isso, entrevistamos o especialista em medicina esportiva Rodrigo Salles. Ele dá um panorama sobre as consequências que a concussão pode causar. As consequências da concussão são muitas. O paciente pode ter cefaleia crônica, ele pode ter alterações comportamentais, ele pode ter depressão. Então, por exemplo, esse tema ficou muito evidente nos Estados Unidos, pois que alguns atletas lá cometeram suicídio. E aí, investigando esses atletas, fazendo estudo anatomopatológico deles, o cérebro revelou que eles tinham encefalopatia traumática crônica. E essas alterações foram linkadas justamente com o esporte, com o trauma repetido. Em função disso, está a importância da concussão. Então, ela pode levar tanto ao óbito, quando você tem a síndrome do segundo impacto, quando você tem um trauma seguido de outro trauma, sem o cérebro ter recuperado totalmente a função, mas ela pode ocorrer também por esses fatores, alterações comportamentais e até mesmo suicídio. O problema é que não há meios de identificar a concussão através de exames. Parte muito da experiência e subjetividade do médico envolvido. Depois de identificado o trauma, o tratamento é simples e não tem tanto segredo, conforme explica Rodrigo. Tem uma condição que, se tratada adequadamente, com repouso,
com medicações específicas, anti-inflamatórios, às vezes controlando o sono, controlando um pouco o ambiente, fazendo um retorno gradual ao esporte, você consegue proteger o teu atleta para que ele não tenha as consequências de queda de rendimento, alterações comportamentais, cefaleia crônica. Então são coisas simples, medidas simples, é só afastar o atleta alguns dias, geralmente com 7 dias, assim, é o mínimo pelo menos, afastar 7 dias o atleta dos treinos com contato. Isso vai fazer com que o atleta tenha uma recuperação mais rápida e assim, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. A concussão começou a ter uma relação forte e direta com o esporte a partir dos acidentes ocorridos no futebol americano. Para contar essa história, entramos em contato com o médico e professor de medicina Pablo Oliveira. Ele também escreve para o blog de futebol americano 10 Jardas. A NFL ela teve uma evolução boa nisso aí, porque anteriormente a prática do futebol americano, no início do século, né, a concussão ela ocorria com maior frequência e não havia proteção de capacete, né, eles usavam o capacete de couro. Aí, geralmente, foi a partir da década de 40, 50, começaram a usar o capacete como a gente conhece hoje, com grade, que eles passaram a dar maior importância para as concussões. Só que tem um outro dado muito interessante que vai de encontro, que muitas das lesões que a gente tem hoje, né, dos traumas crânioencefálicos que levam à concussão, eles ocorrem sem contato. Eles ocorrem com um atleta sozinho, por exemplo. Seja por movimento de chicote, seja aquele tackle, né, que eles levam, que faz a cabeça chacoalhar um pouco e já leva à concussão. É mais ou menos o panorama nessa parte, abrange mais ou menos isso aí. E isso já deu e ainda dá muita dor de cabeça para a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Pablo comenta o que aconteceu na relação com os jogadores. Esse processo acontece porque a gente teve alguns casos que tomaram notoriedade na mídia, de jogadores com alguns quadros de demência, com quadros psicóticos graves, às vezes levando ao suicídio, né? Eu me esqueci o nome do jogador dos 49ers, que suicidou-se, né? Depois de se aposentar por concussão. Aí foi estudado mais isso, então hoje a gente tem um diagnóstico, chama síndrome do segundo impacto, que já foi confirmado que a lesão cerebral crônica causada pela concussão, ela pode levar a manifestações neuropsicóticas, que são quadros de alucinação, quadros depressivos, quadros de bipolaridade, e os quadros mais graves chegam a tentativas de autoextermínio, né? Então, esses pacientes que entram com processos judiciais, alguns que estão pendentes, eles todos vão ganhar. Os que não ganharam ainda, eles vão ganhar, porque é realmente secundário ao quadro de concussão que foi negligenciado na época. Se esse protocolo que existe hoje fosse aplicado na época, fatalmente esses atletas não teriam evoluído para a cronicidade que chegaram, né? Teriam interrompido o processo a tempo. Então, os quadros que estão na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles vão fatalmente serem referidos. Essas lesões causam estes problemas principalmente devido ao fato de que os jogadores voltavam a entrar em campo antes de se recuperarem. Aí que entra a omissão da liga. A omissão ocorria porque permitia que os jogadores voltassem a jogar com concussão, né? Porque o protocolo que hoje é implantado pela própria NFL, o jogador ele deve, os primeiros 6 dias após uma concussão, ele é avaliado e se ele apresentar qualquer manifestação neurológica, ele fica suspenso mais de uma semana. Suspenso não, ele fica de fora mais de uma semana. E isso não acontecia anteriormente. Então, às vezes o jogador estava lá com tonteira, custando a manter-se em pé, e os médicos, às vezes, a comissão técnica forçava a equipe médica a liberar o jogador para continuar jogando. Não tinha um staff muito grande que fazia essa avaliação, não tinha reservas de qualidade que poderiam suprir essa qualidade técnica. A NFL tentou melhorar o panorama colocando nessa temporada um profissional para tentar monitorar os casos. No último dia 22 de novembro, o quarterback Case Keenum voltou ao campo após sofrer uma concussão por conta de um erro de avaliação. Isso gerou uma repercussão negativa e várias críticas à liga, já que a medida não foi cumprida. A preocupação não se restringe somente nos esportes norte-americanos. Há o caso do rugby, por exemplo, como informa Pablo, médico e professor de medicina. Temos uma mobilização grande. Igual nós comentamos, todos esses esportes de contato, a maioria das federações onde o esporte é mais comum, né, por exemplo, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, eles já têm, nesses outros esportes, protocolos clínicos, principalmente na parte infanto-juvenil. Então, crianças que têm o trauma crânioencefálico diagnosticado, elas passam pelo mesmo protocolo de adulto, digamos assim. Entendeu? Então, ela passa pela mesma avaliação e ela tem que ser avaliada por um neurologista para poder voltar para o jogo.
voltar a treinar, por exemplo. Então isso aí já é implantado já nessas 4 ligas que tem conhecimento. O futebol fora dos Estados Unidos também está tentando implementar medidas para evitar os problemas de concussão. É isso que informa Rodrigo Salles, especialista em medicina esportiva e traumatologia. Tendência universal de a gente ir adotando essas medidas aqui também. Então hoje a gente já está incorporando algumas medidas, algumas regras, já estão sendo incorporadas no futebol, por exemplo, em relação a traumas, em relação à abertura do cotovelo, né, acima do nível do ombro, para justamente evitar o choque com a cabeça e evitando assim também essas lesões cerebrais. Rodrigo ainda informa que os esforços dos médicos e pesquisadores sobre o assunto não é pouco, mas esbarra em alguns impedimentos. Por parte dos médicos do esporte, já existe um reconhecimento da importância do tema. Nós não estamos medindo esforços aí para divulgar a importância disso na área, tanto para os médicos, quanto para os educadores físicos, para os fisioterapeutas, para os treinadores, enfim, para todo mundo que está ligado com o esporte, que realmente é uma condição clínica que traz queda de desempenho, que altera a qualidade de vida dos atletas e que põe eles em risco. Então a gente está começando a estudar um pouco mais e entender um pouco mais a doença. Hoje não existem exames que realmente confirmem a doença, então é uma coisa ainda um pouco subjetiva, que depende da experiência do médico, de reconhecer os sinais clínicos, poder fazer a atuação, tratar devidamente, afastar o atleta do esporte. Segundo ele, é extremamente importante começar com crianças, como a Federação de Futebol dos Estados Unidos vai implementar. Segundo Rodrigo, elas são as que sofrem maior risco. Isso é uma coisa realmente que é embasada na literatura. Quando a gente vai ver, epidemiologicamente falando, a concussão ela é mais prevalente tanto nas mulheres quanto nas crianças e nos adolescentes. Então, essa população ela está um pouco mais suscetível a ter concussão cerebral. Então, assim, na minha opinião, faz total sentido que você restrinja algumas coisas no esporte para poder evitar a situação da concussão. E nas categorias sub-10 e sub-13, o cabeceio em si não é essencial no treinamento das crianças. Elas não estão desenvolvidas em estatura e pode ter outros focos, como controle de bola, passe, domínio, por exemplo. Essa atuação da Federação de Futebol Norte-Americana pode ter uma relação com os casos da NFL, mas, de acordo com o colunista da MLS Brasil, Paulo Canova, esse não é o único motivo. Se a gente for recorrer à história, nos primórdios aí do futebol americano, aconteceram até mortes por lesões, né? Lá no início, quando a NFL ainda não era NFL, que existiam 2 ligas separadas antes do campeonato de futebol americano ser o que ele é hoje. Então acho que existe um histórico sim de preocupações, porque o esporte mais popular do país hoje, que é o futebol americano, já teve os seus maus momentos, já passou por situações complicadas envolvendo lesão de jogadores. Então acho que pode existir um histórico, mas eu não relacionaria como uma consequência direta, não. Eu acho que isso é uma coisa nova. Acho que está muito mais ligado com o fator novidade do futebol nos Estados Unidos. E aí novidade, não estou falando nem tanto do futebol profissional, é bom deixar claro, é mais dessas academias e das categorias de base que agora estão ficando abundantes no país. Acho que está mais ligado diretamente a isso, nem tanto ao histórico do futebol americano. Mas não descartaria, sim, essa relação histórica que o esporte já sofreu. E Paulo ainda conclui que a qualidade de vida dos atletas vem antes que o desempenho. No momento, como a gente está falando de crianças muito jovens, que ainda estão desenvolvendo fundamentos mesmo do esporte, eu tendo a ver como algo bom. Eu acho que o esporte, em primeiro lugar, ele tem que preservar a saúde do atleta e transformar a vida das pessoas em algo saudável. Então, se tratando de crianças que ainda estão em desenvolvimento, se a gente pode evitar qualquer problema maior, eu sou a favor, sim. Muito bem, vamos, antes do nosso debate, depois da locução do Heitor Facini, fazer os agradecimentos, agradecendo o colunista da MLS Brasil, Paulo Canova, e ao médico, ou aos médicos, né, o Rodrigo Salles e também o Pablo Oliveira. Conosco, o Heitor continua, né, depois de fazer a locução, vai participar do debate também, e o Leonardo Del Sante. Leonardo, começar contigo. É um assunto, claro, que gera polêmica, né? Muitos não concordam com essa proteção, digamos, já que os garotos lá nos Estados Unidos, eles não vão ter mais contato, pelo menos a princípio, com o cabeceio no futebol. O que deu para observar e apurar
nessa matéria e o que você pensa sobre essa medida tomada lá nos Estados Unidos. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes do Observatório de Esporte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordo com a medida, principalmente porque se tratam de crianças e porque também creio que não compromete tanto nem o desenvolvimento do atleta, nem o desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que essa medida poderia se estender também para os outros países que praticam futebol excessivamente, como aqui no Brasil, por exemplo. Por quê que isso não atinge tanto o desenvolvimento técnico? Porque se você parar para pensar, analisar certinho essa medida que vai ser tomada nos Estados Unidos, você vai perceber que são crianças de até 13 anos. Então, até 13 anos, a criança nem terminou de crescer e nem precisa tanto desenvolver esse fundamento de cabeçada, porque, primeiro, ela não tem estatura, segundo, é até bom que prioriza, na minha opinião, o posse de bola, botar a bola no chão, fazer com que a bola role, então isso pode ser que melhore a técnica nos pés. E também do lado tático, que você pode evitar futuramente de construir times totalmente defensivos, que acontece hoje em dia, que toma um contra-ataque e vai no chuveirinho. É óbvio que a partir dos 10 anos ela vai começar a treinar a cabeçada e a partir dos 13 vai poder dar cabeçada normalmente em jogos, não vai ter algum empecilho para isso. Então eu acho que o desenvolvimento técnico desse atleta não vai ser comprometido. Essa é a observação do Rui Castro, numa coluna que ele fez na Folha de São Paulo. Aí eu concordo com ele, e até ele sugere que nós devemos fazer isso para a gente acabar, não imitar tanto o futebol europeu, em especial o futebol antigo, dos anos 80 da Inglaterra, que era baseado no chuveirinho, né? Talvez a ideia de evitar o cabeceio, os jogadores joguem o futebol com os pés. Evita a lesão e incentiva, né? Mata dois coelhos, né? Sim. Mata dois coelhos. Mas eu concordo, tá? Eu concordo com a medida. Eu acho que o maior risco não é talvez em si no cabeceio, né? No contato bola com a cabeça do jogador, muito embora na idade que está sendo protegido, isso é relevante. Mas acho que o maior perigo, o maior problema é o cabeceio de cabeça com cabeça, né? Numa disputa de bola, um choque, isso pode até causar ombro, cotovelo também. Mas assim, em relação à cautela com a criançada, com a molecada, é salutar. Eu acho que eu concordo com a medida, mas simplesmente pela questão médico-patológica, não a questão técnica, viu, Leonardo? Porque, para mim, o jogo de futebol, ele supõe que o jogador de linha possa utilizar qualquer parte do corpo, exceto os braços e as mãos. Então, se ele pode cabecear isso, isso é o fundamento do futebol, nada impede que isso seja colocado em prática em qualquer faixa etária. Agora, eu concordo com a medida. É interessante que os Estados Unidos venham com essa proposta, porque nos Estados Unidos, o futebol, o soccer, ele sempre foi uma modalidade de preferência das crianças e das mulheres, porque outras modalidades de preferência nacional eram tidas como muito violentas. No caso do futebol americano, né, o futebol que é jogado com capacetes e proteção nos ombros, e mesmo do beisebol, que tem o problema da bola poder atingir o corpo do adversário, e o basquete, que é um jogo de muito contato. Então é interessante que o futebol sempre foi uma prática deixada para as crianças, porque a princípio era uma prática que tinha pouca exposição, pouco risco à integridade física das crianças. E agora acho que essa medida vem mostrar justamente o contrário. Eu quero contar um episódio da minha infância. Eu brincava num colégio na Penha, no bairro de São Paulo, na Zona Leste. O meu avô era dono de uma cantina num colégio particular na Penha. E num domingo de manhã ele abriu a cantina porque havia um torneio de futebol de salão dentro da escola. E eu montei naquelas gaiolas de parque de diversões, que tem em escolas públicas, em parque de diversões. Não sei como é que é o nome daquilo. Mas eu montei naquela gaiola e fiquei na parte de cima. De repente, veio uma bolada na minha cabeça e quase que eu caio da gaiola. Tive ali que fiquei preso, mas a pancada na cabeça foi tão violenta que aquilo me deixou um pouco traumatizado. E aí os próprios jogadores, que eram todos adultos, menino, desce daí que você vai tomar outra bolada. Né? Ficou a dica. Então ficou a dica. Não sei se por causa disso eu passei a ser um exímio cabeceador nas minhas práticas de futebol. Ficou ligado. Apesar da minha estatura, 1,68 m, eu cabecei melhor que o Ronaldo Fenômeno. O importante é o posicionamento, né? E a cabeça ser grande também. O nosso companheiro aqui, o Leonardo, acho que não teria esse problema, mesmo nos Estados Unidos, né? Porque iria amortecer o impacto, fosse bola ou outra criança, né? No cabeceio com ele.
devido por que à você vasta diz isso, cabeleira. Leandro Dias? A cabeleira do Leonardo Del Sante, né? Ele foi agraciado aí com um cabelo fora do padrão, digamos. Mas que essa questão da violência dos outros esportes nos Estados Unidos, eu acho que eu já até contei aqui que eu fiz intercâmbio cultural e ao chegar lá na cidade onde eu fiquei hospedado, antes de ir para casa, a família que me hospedou me deixou no treino do soccer, né? Porque havia uma intenção do time de futebol americano para eu ser o kicker, né, do time de futebol americano, que eu falava que jogava bola aqui, e foi uma mentira, né, porque eu jogo muito mal, né, então eles queriam me levar pro futebol americano para eu ser o kicker, o cara que chuta a bola e tenta acertar lá na forquilha e fazer o ponto. E a família me deixou já com chuteira, tudo acertado para eu jogar soccer, né, porque eles achavam que era muita responsabilidade deles receber um estrangeiro e jogar lá, deixar jogando futebol americano. Eu fui jogar o soccer. E lá eu machuquei a cabeça, né? Num treino, eu acabei rasgando o supercílio, acho que são... o único lugar que eu tenho ponto, acho que no meu corpo, é no supercílio, numa cabeçada no outro jogador, né? E rachou mesmo a testa, sangrou pra boca. Eu machuquei a testa uma vez, tem até ponto. Acho que a gente pode concluir, por maioria, que somos todos desmiolados, então. Porque todo mundo leva a bolada, dá um cabeceio. Todo mundo já machucou. Heitor, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Você que também fez parte da produção dessa matéria. Um abraço pro Guilherme, um abraço para todos os amigos da mesa e todos os nossos ouvintes. Bom, primeiramente que antes de fazer a matéria sobre o tema, antes de pesquisar sobre o tema, entender os motivos por que teve essa proibição, eu tinha a impressão de que era até um certo grau de exagero atrás dessa proibição. À primeira vista eu pensei, pra que isso? O futebol nem é tão violento assim. Aí depois de conversar com os médicos, depois de pesquisar mais sobre o assunto, eu entendi o problema. E aí principalmente que eles estão fazendo essa proibição para crianças, que a criança ainda não desenvolveu completamente o seu crânio, não desenvolveu completamente o seu cérebro. E os problemas, se dá problema com adultos, como nos casos da NFL, que teve 5 jogadores que cometeram suicídio posteriormente, imagina o que pode acontecer com uma criança. E se você pensar, segundo o que os médicos passaram pra gente, além do contato cabeça-cabeça e até do contato cabeça-bola, essas microlesões podem surgir sem ao menos ter o contato com alguma coisa. Quando você, por exemplo, cai de costas no chão e a sua cabeça faz um movimento brusco, pode acontecer uma microlesão. E se não pesquisar e não tiver alguma coisa por trás disso, e talvez até a proibição, não só a proibição, essa recomendação, é interessante porque protege a criança, porque antes do desempenho dela saber cabecear desde o início, é mais importante ela ter uma saúde física, psicológica e mental muito importante para quando virar atleta. Daí, Heitor, eu acho importante as medidas que a FIFA tomou recentemente, fazer com que a arbitragem impeça a permanência de jogadores em campo que tenham sofrido algum tipo de choque na cabeça. E vocês devem lembrar, o Carlão, vou deixar o Carlão falar. O Carlão que lembrou do jogador há pouco. Não, foi do Álvaro Pereira, né? Diga aí, Carlão. O lateral da seleção uruguai, lateral esquerdo, e lateral também do São Paulo, ex-lateral de São Paulo, que se machucou num jogo, eu não me lembro qual foi na Inglaterra e Uruguai durante a Copa do Mundo. Depois se machucou com o São Paulo também e continuou jogando. E ele retornou pro jogo. Ele insistiu em retornar. Aquilo é um absurdo, mas com a anuência do médico, né? Tanto no jogo da seleção uruguaia, quanto no jogo do São Paulo. Ele sofre uma lesão, sofre uma pancada, fica meio desacordado e volta pro jogo. Isso é um absurdo. E se eu me lembro ainda desse jogo, era um jogo que o Uruguai tinha necessidade de ganhar o jogo. Além do Álvaro Pereira entrar e de ser um absurdo depois dele sofrer essa pancada, ele entrava e a torcida começou a vangloriar ele, porque falar que tem a raça, como se fosse um herói. Raça uruguaia. Mas vejam que o futebol, né, de certa forma, torcedores da imprensa até valoriza e louva jogadores que têm algum tipo de corte na cabeça ou pancada na cabeça, colocam ali um monte de faixas, uma touca de natação para poderem jogar, para estancar o sangue. E eu acho que isso deve ter uma determinação muito forte. Proibição de Proibição. retorno. O jogador não pode entrar em campo com a cabeça enfaixada, seja com uma touca de natação, porque aquilo pode gerar algum tipo de problema físico, neurológico. Sim, mas um caso que aconteceu recentemente e que houve, teoricamente, um benefício dessa situação foi o Vitor Hugo no Palmeiras, que ele sofreu uma pancada num lance com o atacante do Avaí, o William, isso em setembro, isso no primeiro tempo. E o que aconteceu foi que ele foi substituído na hora, porque ele acordou desnorteado, estava enxergando mal de um olho, se eu não me engano.
e passou o resto do jogo no banco de reservas assistindo o jogo. Ele falou depois, olha, eu tava muito tonto, não tinha como continuar e os médicos preferiram que eu ficasse no banco de reservas. Ou seja, o bom senso entrou em campo, né? Eu optei ficar no banco para ajudar meus companheiros e poder passar orientação. Nada mais importante que a integridade mas física não do jogou, né? E também... ficou uns 15 dias sem jogar depois, viu? Tem também o caso da final da Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina, que teve o Kramer. Foi o Kramer que sofreu a batida na cabeça e ele nem se lembra do que aconteceu. Ele não se lembra do jogo, do placar. Ele perdeu a memória, as lembranças dele da final da Copa, né? E isso são casos que você consegue rapidamente identificar, mesmo até sendo um leigo que a pessoa está mal, está desnorteada. Mas no jogo anterior da Alemanha, na semifinal, 23 atletas brasileiros também ficaram com perda de memória. o Kramer, e a comissão técnica também. Aliás, esse atleta da Alemanha, ele até acompanhou uma entrevista dele depois, ele disse que depois que aconteceu, ele assistiu o jogo, viu o compacto, melhores momentos, ele não consegue lembrar de absolutamente nada do que ele viveu em campo e nem mesmo da festa. Uma coisa até estranha da gente tentar imaginar, né? Quer dizer, há uma preocupação de estancar o sangue do jogador que está machucado por conta do outro, né? E essa a resolução é por conta de alguma infecção, alguma doença ser transmitida para o outro jogador, mas não se tem a preocupação com o próprio acidentado. E outra coisa que é importante é pensar que nesses casos que a gente citou são casos que é escancarado que teve algum problema. Mas essas lesões, essas concussões, normalmente se dá uma batida de cabeça e o jogador rapidamente levanta, a pessoa nem cogita tirar ele de campo porque acredita, não aconteceu nada, ele tá bem. E eu preciso desse jogador, ele é meu titular. Só que isso pode ocasionar um problema muito grande pra frente. Porque se essa lesão acontece depois da outra batida de cabeça... É o trauma do segundo... É o trauma, como eles chamam, o trauma do segundo impacto, que vai ocasionar um problema muito maior na frente, que aí a concussão. Isso aí pode ocasionar o que aconteceu com os jogadores da NFL, de entrar em depressão, ter problemas psicológicos também. E isso da NFL está acontecendo mais casos na NFL porque eles estão estudando mais a NFL. Se estudarem o futebol brasileiro, por exemplo, podem seria interessante, produtores, que vocês fizessem algo semelhante com o que aconteceu no boxe. Porque o boxe, nos últimos anos, tem tido uma série de casos de pugilistas que também, mais tarde, depois que encerraram suas carreiras, começaram a ter problemas neurológicos e muitos alertam que é em função das pancadas que eles receberam nas cabeças. O Maguila está sendo estudado ao longo nesse sentido, com as das conclusões carreiras, que ele sofreu. E outra coisa que o boxe é uma competição, é um esporte que o estímulo é você fazer a pancada, bater na cabeça do cara. Não dá pra fugir disso, né? Há 2 semanas no MMA, nós citamos aqui, né? A Ronda Rousey foi golpeada fortemente na cabeça e a própria franquia, o UFC, determinou que ela vai ficar 6 meses sem poder lutar. E geralmente esses prazos eles acontecem muito no UFC porque é realmente necessário. Sim. Na NFL, inclusive o Pablo, que é do 10 Jardas, na entrevista ele comentou um caso curioso que eles estão fazendo alguns estudos na medida de ver o quão importante é o capacete na NFL. Porque eles estavam vendo e percebendo com alguns estudos de física e de impacto que o capacete, como ele hoje, ele pode até ampliar essa microlesão porque ele transmite energia cinética. Não, mas o problema é a desaceleração, né? Que é uma concussão que os corredores têm. Ou seja, ele pode não ter nenhum impacto na cabeça, diretamente, mas só o fato da desaceleração faz com que o cérebro movimente dentro da caixa craniana e isso gera lesão. Sim, né? É claro que esses estudos eles indicam apenas para concussão, e talvez então, seja essa ele ideia. Previne outros problemas. Talvez essa ideia seja da NFL, ou seja, o capacete protege o crânio, mas não protege o cérebro, porque a desaceleração acaba gerando microlesões no sujeito que ele não percebe no momento. E ainda é interessante que esse tema ainda vai talvez ser ainda mais debatido, porque tá para sair. Aqui no Brasil ainda não tem data de estreia, mas nos Estados Unidos está para sair um filme que o Will Smith participa, que chama Concussion. Eu ainda não me lembro, não tem nome no Brasil. E o Will Smith interpreta Bennett Malu, que é um médico forense nigeriano,
que começou a investigar esses casos dos jogadores da NFL. Denunciou pra Liga e a Liga falou que não dava valor pra denúncia dele. Não conseguia Ninguém ver levava valor. a sério. E teve um embate muito grande da Liga. E segundo falam, a Liga em si, ela não queria que esse filme fosse filmado para não manchar a imagem dele. O filme ele usa até um caso real, que eu não me lembro o nome do jogador, então ele vai ser bem explorado nesse sentido e vai um pouco abrir para a população geral esses problemas que a NFL vai enfrentando e a omissão dela no esporte. Bom, com o certeza Fleury sugere uma outra questão aqui, que até pensar na desaceleração e na possibilidade de lesão, que são os parques de diversão, né? Tem roda gigante, montanha-russa, looping, chapéu mexicano, que tem também pode ter essa possibilidade, né? Então talvez vamos fechar o Walt Disney, Disneylandia, coisa parecida, ou vamos exigir... O Play Center em São Paulo já não existe mais. Já não existe mais. Cabe essa reflexão também. Ô Guilherme Dias, você diria que o nosso programa hoje está um papo cabeça? Ah, com certeza, né? Sempre, mas hoje um pouquinho mais. Bom, fica então a dica do filme também. Ainda não tem nome aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos Concussion, né? Tá legal, fica aí a dica pro nosso ouvinte para no futuro, quem sabe também acompanhar e saber um pouco mais a respeito deste assunto. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques, equipe de reportagem Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini, Tiago Pavini e também Rodrigo Pinheiro. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.